Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra de Deus, dando sequência ao capítulo 1 de João. Hoje nós vamos ver, através da Bíblia, a divulgação do nome de Jesus e o susto que alguém tomou quando ouviu dizer que ele era de Nazaré. Eu faço tudo para ser o mais natural possível, mas tem um município do nosso estado que era muito violento. Piorou. Tinha um município no passado, há 30 anos mais ou menos, que era um município muito violento. E a turma dizia que lá o pessoal matava um e amarrava outro para o dia seguinte. E eu dizia que aquilo ali talvez fosse como Nazaré, porque a turma não gostava das pessoas, não acreditava nas pessoas. Bom, Nazaré não era violento, era atrasado. Nazaré era um lugar atrasado e não tinha histórico de serviço assim, de celebridades, de pessoas com destaque. Então nós vamos ler a palavra, Evangelho conforme escreveu João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Nós temos o maravilhoso benefício de buscar na fonte a orientação divina. João 1:43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe, disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Meus queridos irmãos, toda dedicação de algum servo de Deus em algum lugar teve um final agradável nesse sentido. Quem proclamou
o Senhor teve a felicidade de ter correspondência em relação a isto, até nas situações mais críticas. Por exemplo, os presos da Caldeia, Daniel e os 3 amigos dele, sofreram horrores, mas pela firmeza que eles tinham e o testemunho que eles deram, eles foram vitoriosos. E, apesar de todo o terror da impiedade da Babilônia, na tragédia do rei, no horror do rei, no desespero do rei, sabe quem ele mandou chamar? O Daniel. Quem proclama a verdade de Deus com sinceridade, com seriedade, com humildade, com temor, tem algum benefício. Muito antes do Daniel, aconteceu com o filho do Jacó, lá no Egito. Foi preso sob acusação de desrespeito na casa do seu senhor. Na cadeia ficou alguns anos, mas no horror do faraó, quando não teve ninguém que desse uma solução para os sonhos perturbadores, quem foi chamado? O José, prisioneiro. Quem proclama o nome de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus com sinceridade, fidelidade e humildade, tem algum resultado. O Filipe, depois daquele estágio inicial na Judéia, ali na região do Jordão, Jesus resolve voltar para a Galileia e chama o Filipe. Nosso Deus nos conhece. Jesus, o Filho de Deus, também conhece. E Jesus quis voltar para a Galileia, encontrou o Filipe e chamou o Filipe para ser um discípulo. Segue-me. O Filipe era lá da terra de Pedro e de Tiago, ou melhor, de André. E o Filipe seguiu a Jesus. Mas antes da viagem em si, o Filipe encontrou Natanael e deu a notícia, transmitiu a nova. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, o Cristo, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí entra o que nós conhecemos e todo mundo de alguma forma escuta e fala, a história do preconceito. Preconceito pode ser uma coisa negativa, mas o Natanael conhecia era Nazaré, um lugar sem nada, um lugar sem expressão. E o Natanael, ouvindo isto, no lugar de se empolgar, no lugar de estremecer, de se maravilhar, eles, mas pode vir alguma coisa que preste dali? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Filipe diz, vem conferir, venha ver, venha conferir. E ele foi. Nós temos uma dificuldade, na grande maioria, principalmente os que se propõem a ser missionários, a ser pregadores, a serem mestres, é porque nós não acreditamos, não
não levamos a palavra de uma forma convincente. Porque quando se leva a palavra de uma forma convincente, convencendo, não com argumentos mirabolantes, mas pelo fundamento em si, a gente consegue levar alguém a Cristo. Eu louvo, meu Deus, porque tem acontecido comigo desde o início da minha fé. Tem coisas bem jocosas, inclusive. Eu, no interior do estado, passando em frente de um boteco, uma cachaçaria, e o sujeito de lá me saudou com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Aí eu fui lá e disse, quem foi que deu a paz do Senhor para mim? Aí o cara, eu era um vem-vem, magro, sem nada, não dava para assustar ninguém. Hoje posso assustar pela cara. Aí eu disse, fui eu. Eu disse, e você tem essa paz? Você tem essa paz no seu coração? Evangelizei o sujeito, orei por ele naquele boteco e eu vi ele prosperar na fé. Eu vi Deus transformar aquela vida e muito agradável para mim, para o meu testemunho, é que o nome daquele rapaz era José Evangelista. E sabe quando foi a última vez que eu ouvi falar nele? Já vivendo em São Paulo, ele era evangelista da igreja. Na igreja que eu introduzi ele pela fé. Então, meus amados, o Felipe disse, vem conferir, vem ver. Felipe foi convincente e o Natanael foi. Ao encontrar com Jesus, Jesus diz a respeito dele, este é um israelita verdadeiro, este não tem dolo. A palavra dolo ou dolo significa engano. Esse não tem atitude dolosa, esse não engana, esse não é fraudulento e esse não cai na fraude. Esse vai conferir. Este é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí o Natanael disse, e tu me conheces de onde? Era a primeira vez que ele via Jesus. E era a primeira vez que Jesus falava com ele, via ele pessoalmente. Só que o Senhor Jesus estava acima dos homens, estava acima dos pecadores. E Deus, quando quer operar, revela. E Deus revelou a Jesus. Aquele encontro de Filipe com Natanael, aquela reação do Natanael. E Jesus disse, eu te vi. Antes que o Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Alguém fica dizendo, espalhando coisa por aí, ensinando bobagem, mentindo, que Jesus tinha conhecido ele há muito tempo e ele não se lembrava. Isso é loucura. Está debaixo da figueira na linguagem dos judeus, dos hebreus. Era estar tranquilo. Antes do Filipe falar com ele não estava nem pensando em Messias, não estava nem, muito embora todo judeu esperasse, mas ele não estava ansioso, perturbado, preocupado com nada. Significa que ele estava na sua quietude, tranquilidade, no seu afazer, nos seus afazeres, sem nenhuma apreensão. Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, eu te vi na tua paz, na tua tranquilidade, nas tuas ocupações, eu te vi. Aí o Natanael acreditou, já tratou Jesus como rabi. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Aí Jesus complementa e diz: porque eu te disse isso, você creu? Coisas maiores verás. De agora em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo. Subirem e descerem por causa do Filho do Homem. Meus queridos irmãos, se pregarmos a palavra, se levarmos a palavra, se tivermos uma palavra ungida, levaremos alguém a Cristo. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, de uma forma poderosa. A intercessão hoje é por um casal de muito apreço para mim, o marido e a mulher, principalmente pela saúde dela. Me refiro a Marta Menezes, a nossa querida Martinha, e ao irmão Antônio Menezes. Um casal que Deus tem usado, eles têm servido a Deus com muita graça. E o Ceará, o Nordeste, acho que o Brasil inteiro conhece, pelo fato dela cantar, louvando e bendizendo o Senhor. Então vamos orar pela Martinha. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Abençoa a tua igreja, meu Senhor, em toda a terra, guarda nossos irmãos, nossos ajudadores e intercessores, manifesta o teu poder na vida dos teus filhos. Agora, Senhor, te apresentamos especialmente a irmã Marta Menezes, o irmão Antônio. Guarda, meu Senhor, os teus servos, guarda o casal, guarda a sua família. Guarda, meu Senhor, cada membro da família, dando graça e vigor. E a Martinha, Senhor, da saúde, tu pode operar. Tu és o nosso Deus, o médico por excelência. Tu tens o poder e a graça para operar. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!